Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Mateus, capítulo de número 14, o versículo de número 25, o versículo de número 26 e o versículo de número 27, em nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 14, versículo de número 26 e o versículo de número 27. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Diz assim o título do texto: O preço do discipulado. Aleluia. Vamos ler? Diz assim: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Aleluia, glória a Deus. O preço do chamado. O preço de ser um profeta. O preço de ser um discípulo de Deus. Exige certos sacrifícios. Um deles, o principal deles é renunciar, a renúncia. Temos que renunciar para servir a Deus, em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes temos que renunciar à nossa família, temos que renunciar às nossas vontades, temos que renunciar, muitas vezes, os nossos sonhos, para poder cumprir o nosso chamado, para poder cumprir o nosso discipulado, o nosso ministério. Então, existem certos sacrifícios para servir a Deus. Ora, se fosse fácil servir a Deus, todo mundo servia. Servir a Deus não é uma coisa fácil. Servir ao Senhor Jesus não é uma coisa fácil. É difícil, requer muito esforço, requer muito sacrifício, requer muita dedicação. Mas vale a pena, porque naquele grande dia, Deus nos dará a coroa da vida, a coroa da salvação. Aleluia. Não coloque seus filhos em primeiro lugar. Não coloque sua família em primeiro lugar, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seus irmãos, suas irmãs. Está escrito aqui, vou ler novamente. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Aleluia. O que Jesus quis dizer com isso? Nós não devemos amar nossos filhos? Nós não devemos amar nossa família? Nós não devemos amar a si próprio? De maneira nenhuma. Temos que amar sim a nossa família. Temos que amar sim a nós mesmos. Porque se nós não amarmos a nós mesmos, como é que nós vamos amar o próximo? Como é que nós vamos amar a Deus? Mas não é nessa questão que Deus está falando, Jesus está falando. Jesus está falando da capacidade que você tem de colocar Ele em primeiro lugar. E Jesus tem que ser o centro do Evangelho. Jesus tem que ser o centro de nossa vida. Deus tem que ser o centro, Deus tem que estar no centro de nossas vidas. Aí sim, acima da nossa família, acima da nossa casa, acima da nossa vida. Até porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não conseguimos nada. Em nome do Senhor Jesus.
Temos que amar nossos familiares, sim. Temos que amar nossa vida, sim. Até porque o dom da vida foi Deus que deu. Mas quando se trata em colocar em primeiro lugar, temos que colocar Jesus em primeiro lugar. Temos que colocar Deus em primeiro lugar. Temos que servir a Jesus em primeiro lugar, servir a Deus em primeiro lugar, colocar a obra de Deus em primeiro lugar. Tem pessoas que deixam a obra de lado e coloca dinheiro em primeiro lugar, coloca o trabalho em primeiro lugar, coloca a família em primeiro lugar. Isso está errado. A obra de Deus tem que ser em primeiro lugar. Deus tem que ser em primeiro lugar. Então, para nós cumprirmos o nosso chamado, existe um preço que nós temos que pagar. O preço do chamado. Como diz aqui, ó. O preço não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. O preço do discipulado. Em outras línguas, o preço do chamado. Então, o chamado de Deus tem um preço que nós temos que pagar. Um deles é renunciar a nós mesmos. O principal deles é renunciar a nós mesmos, a tudo que nós temos, a tudo que nós amamos, em nome do Senhor Jesus. Então, para servirmos a Deus da melhor forma, é necessário renunciar. Renunciar o que nós amamos, o que nós temos, e colocar Deus no centro. Colocar Jesus no centro do Evangelho. Coloque Jesus no centro do Evangelho. Coloque Deus no centro do Evangelho. Coloque a obra de Deus no centro do Evangelho. Que você vai ver a diferença. Que você vai ver tudo mudar. Jesus é em primeiro lugar. Deus é em primeiro lugar. Depois vem as outras coisas. Tá bom? Fica com essa palavra. Mateus 14, versículo 26 e o versículo 27. Guarda essa palavra no teu coração, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua casa. Que Deus possa abençoar a sua família. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo vídeo. E tchau!